Novel e fanfic narradas. Game of Thrones, segundo filho da casa Targaryen. Capítulo 281, um de nós é um traidor. Mance, que tinha acabado de retornar ao acampamento, ainda sentia a pesada culpa dos guerreiros selvagens que ele havia matado com suas próprias mãos. Era como se uma corda estivesse enrolada firmemente em seu coração, dificultando a respiração. Esqueça isso, Mance. Não é sua culpa, disse sua esposa Dalla, entregando-lhe uma beterraba ainda quente. Por algum motivo, Dalla não sentia muita fome ultimamente. Mance assentiu. Viserys só está com essa raiva porque STYR agiu por conta própria. Caso contrário, não teríamos perdido tantas pessoas. Sigourney Nigorsir, sabendo das grandes perdas que suas ações causaram ao povo livre, ofereceu uma grande quantidade de suprimentos como expiação. Após fazer um balanço de suas provisões atuais e adicionar os suprimentos Mance sentiu uma onda de confiança. Contanto que não fossem pegos nos próximos 10 dias, eles poderiam contar isso como uma vitória. Seu plano era pegar alguns guerreiros de elite e esposas de lança e se esconder perto de The Frostlands, uma terra de montanhas e florestas perfeita para esconderijo. A principal razão para se separar do acampamento principal foi a força esmagadora de Viserys e da Patrulha da Noite. Com mais de 1000 soldados bem equipados, eles poderiam facilmente invadir o acampamento. Ficar lá não era uma opção. Não temos muita comida sobrando, então escolham os melhores suprimentos para trazer, ordenou Mance. Sem problemas. Ok. Tormund e os outros responderam em uníssono. Orell voltou a prestar atenção ao som de seu nome. Mance lhe entregou uma pequena costela assada, a gordura amarelo clara ainda grudada nela. Você é importante, disse Mance. Mantenha os olhos abertos. Mance sabia o quão valioso Orell era. Seu falcão poderia avisá-los de qualquer perigo que se aproximasse, e mesmo que Viserys usasse seu dragão ilegalmente, o falcão de Orell o detectaria muito antes que ele chegasse. No entanto, Mance tinha certeza de que Viserys não voltaria atrás em sua palavra e usaria um dragão para procurá-los. Orell assentiu, Mance não sabia que já o havia traído. Sob a ameaça iminente de um dragão, Orell não conseguia imaginar rebelião. Ele acreditava que já que Viserys havia permitido que vivessem, ele não os machucaria. Mas o mais importante é que durante o encontro, quando eles se olharam, Orell entendeu as verdadeiras intenções de Viserys. E assim, a águia de Orell não apenas deixaria de ajudar Mance, como também se tornaria o sinal de Viserys. O Senhor Dragão definitivamente não machucará sua graça Mance. Orell disse a si mesmo, tentando dissipar a culpa que o atormentava. Depois que Mance liderou um grupo para fora do acampamento, Viserys e seus homens partiram em direção aos Frostlands também. O velho urso, agora comandante-chefe, não tinha nenhuma razão real para estar lá. Mas Viserys salvou sua vida não muito tempo atrás, e como imperador, ele era um homem a quem o velho comandante devia. Então, por dever e gratidão, o velho urso seguiu. Viserys originalmente queria deixá-lo em Castle Black e trazer Benjen em seu lugar, mas a lealdade teimosa do velho urso prevaleceu. Sabendo que essa era a maneira do velho homem mostrar apoio, Viserys aceitou sua presença. Como isso foi planejado como um ataque surpresa, Viserys trouxe apenas cerca de 100 homens. A maioria não estava equipada com armadura de ferro, pois era muito impraticável além da muralha, onde tempestades de neve brutais e o frio congelante reinavam supremos. Aqui Viserys entendeu a sabedoria por trás do ditado: a besta de um general não pode ser controlada, e armaduras de ferro são frias demais para serem usadas. Embora a constituição extraordinária de Viserys o protegesse do frio, seus homens não tiveram tanta sorte. Eles só podiam usar armaduras de couro naquele clima severo. Até mesmo puxar um arco e disparar uma flecha se tornou um desafio em tais condições. Vossa Graça, a escadaria do gigante fica logo à frente, informou o velho urso a Viserys. A escadaria do gigante era um dos principais pontos de acesso às Frostlands, um caminho traiçoeiro na montanha formado por rochas desgastadas. Parecia uma escadaria com camadas e mais camadas de pedra, cada degrau na altura da cintura de um adulto, como se tivesse sido feito para gigantes, daí o nome. Enquanto o grupo cruzava a escadaria do gigante, Viserys avistou um falcão circulando acima. Não havia dúvidas, era o falcão de Orell. Com sua habilidade alma de dragão, Viserys entendeu seu significado perfeitamente. Se eles seguissem o caminho do falcão, eles sem dúvida encontrariam o esconderijo de Mance. Dentro de uma caverna quente, Mance e o povo livre esperavam pacientemente. Orell sentou-se ao lado, olhos revirados enquanto entrava no corpo de seu falcão, examinando a paisagem de cima. Ele viu Viserys e seu grupo caminhando em direção a eles. Orell! Tormund gritou, claramente entediado. Ele vinha de tempos em tempos, ansioso por qualquer notícia de Viserys. Tormund, se ele avistar os corvos negros, ele vai acordar e nos contar. Por que você continua interrompendo? Ygritte murmurou impacientemente enquanto afiava uma flecha. Já é o 7º dia. Vocês acham que vamos vencer? Alguém do grupo perguntou. O tempo passou mais rápido do que qualquer um deles percebeu. Mas Mance, sempre cauteloso, lembrou-os: não baixem a guarda. Continuem enviando batedores. Os falcões de Orell eram apenas sua primeira linha de defesa. A cada dia, Mance enviava batedores de pés duros para patrulhar a área ao redor de seu esconderijo, formando sua segunda linha de defesa. Quanto à terceira linha, eram eles mesmos.
Eles não podiam deixar Viserys pegá-los vivos. Mance não conseguia se livrar da sensação de que Viserys tinha algum plano em mente quando os deixou ir, mas não importava o quanto tentasse, Mance não conseguia descobrir como Viserys pretendia encontrá-los. Benjen? Uma figura passou diante dos olhos de Mance. Benjen Stark era de fato um rastreador especialista, e Mance havia escolhido especificamente levar Orell e enviar tantos batedores para se protegerem de serem encontrados por ele. Ei, acho que vencemos. O orgulhoso povo livre derrotou o Dragonlord. Isso é meio ano de grãos. Tormund exclamou, sua excitação mal contida. Ele já estava imaginando como seu título ficaria ainda mais longo depois dessa vitória. Os títulos atuais de Tormund já eram impressionantemente longos. Jansbane, Taltalker, Hornblaver, Breaker of Ice, Thunderfish, Husband Tobers. Ele alegava ter dormido com uma ursa, Mead King of Hood Hall, Ater of Osts e Speaker to Gods. Talvez ele não entendesse completamente o significado por trás de metade desses nomes, mas isso não o impediu de se gabar deles em todas as oportunidades. Você também pode adicionar Dragonslayer. Ele fez uma pausa, balançando a cabeça. Não. Tormund reconsiderou rapidamente, sentindo que Dragonslayer era um pouco ousado demais. Só de dizer a palavra o deixou desconfortável. Ele não conseguiu deixar de se lembrar do momento em que o dragão de Viserys quase tomou o controle de todos eles. Foi um momento arrepiante e sem sangue frio ou preciso. Ele também se lembrou da vez em que Viserys jogou uma moeda de ouro para Mance, deixando o destino dos selvagens pendurado naquele pequeno pedaço de metal. Tormund ainda conseguia imaginar a moeda no ar, e a percepção aterrorizante de que suas vidas tinham sido decididas por algo tão pequeno. Vamos chamá-lo de derrotador do Senhor dos Dragões, pensou Tormund, um pouco envergonhado. Ganhar uma aposta certamente poderia contar como uma derrota, não é mesmo? Sentado perto da fogueira, ele imaginou como se gabaria disso na próxima vez que tivesse uma audiência. Ele coçou os piolhos rastejando em sua pele, o calor do fogo o deixou sonolento. Em pouco tempo ele caiu no sono. Mance notou, mas não disse nada. Todos queriam ficar escondidos na caverna quente. Antes, Tormund sempre se voluntariava para a patrulha, mas agora até ele parecia contente em ficar perto do fogo. Nesse momento, os batedores do clã Orfoot retornaram. Quando relataram que não encontraram nenhum sinal de Viserys ou seus homens, Mance sentiu uma onda de alívio. Ele olhou para Orell esperando sua confirmação. Depois de um tempo, Orell finalmente saiu do seu estado de skinchanger, com seus olhos ainda se ajustando ao ambiente. Quais são as novidades? Você encontrou a trilha deles? Mance perguntou. Orell evitou o olhar de Mance, embora Mance simplesmente presumisse que ele estava fraco depois de passar um tempo no corpo de seu falcão. Vossa Graça, não vi nenhum sinal de Viserys ou seu grupo. Oh, isso é bom, Mance suspirou aliviado. Você descansa agora. Eu vou ficar de guarda. Não, Vossa Graça, não estou tão cansado. Só preciso comer alguma coisa. Eu consigo. Descanse. Ok, Mance concordou. Vendo a determinação de Orell, ele encontrou uma pedra plana para usar como travesseiro e deitou-se. A fogueira bruxuleante lançou um brilho quente e amarelo em seu rosto, mas pouco fez para perturbar o sono do rei além da muralha. Em pouco tempo Mance estava dormindo. Orell olhou ao redor. Perto dali, camisa de chocalho e arma tinham de alguma forma se enrolado juntos para se aquecer, entrelaçados nos braços um do outro. Ele não lhes deu atenção. Tudo o que importava era que Viserys estava chegando, e ninguém mais sabia. Capítulo 282. Quão astutos são os selvagens? Você dormiu bem, Lord Mance. Quando Mance acordou, ele se viu cercado pelos Nigsvatmen e pelos soldados de Viserys. Tormund e os outros já estavam amarrados. Viserys sentou-se calmamente em um pedestal de pedra, segurando uma costeleta de cordeiro gordurosa sobre o fogo. A gordura pingava e chiava ao atingir as chamas, enchendo o ar com o aroma de dar água na boca. A luz laranja bruxuleante lançou um tom dourado no cabelo e no rosto de Viserys, fazendo-o parecer notavelmente diferente das pessoas além do muro. Ao lado dele havia uma pequena variedade de temperos, que ele casualmente polvilhou sobre o cordeiro. O cheiro era inebriante, tentador até mesmo Mance. Parecia tão delicioso e por um momento, Mance imaginou dar uma mordida depois outra. Mas não importava o quão tentadora a comida, não era o suficiente para distraí-lo da traição que ele agora entendia muito bem. Enquanto observava Viserys dividir o cordeiro assado com Orell, que estava por perto, tudo ficou claro. Quando? Por quê? Mance exigiu, a fúria queimando em seus olhos. Ele se lembrou do pedaço extra de costela assada que Orell lhe dera antes de deixarem o acampamento, agora percebendo que tudo tinha sido parte do engano. Orell abaixou a cabeça, incapaz de encarar o olhar de seu antigo senhor. Mance Viserys disse com um ar casual, os detalhes não importam. O que importa é que eu peguei você de novo. Agora, você vai reconsiderar meus termos, não vai? Não, isso não conta. A voz abafada de Tormund explodiu, sua mordaça evidentemente não estava bem presa. Como soprador de trompas, sua capacidade pulmonar era notável, e ele cuspiu a mordaça com força. Com o coração batendo forte, a voz de Tormund ecoou pela caverna, ecoando muito depois do grito inicial. Ele gritou com um volume que fez as paredes tremerem. Ele esteve tão perto de ganhar o título de derrotador do Senhor Dragão, e a ideia de perdê-lo agora era insuportável. No entanto, no momento em que os olhos roxos de Viserys pousaram nele, Tormund imediatamente murchou. Qualquer desafio desapareceu dele enquanto ele se perguntava se teria a chance de jogar uma moeda novamente.
Viserys desviou o olhar para Arma e Hathelshirt, ambos amarrados como Tormund. E você? Concorda? Ele perguntou. Camisa de Chocalho, apesar de sua raiva, tinha uma expressão desafiadora, mas sua postura o traiu. Ele parecia menos um guerreiro e mais um marido repreendido e ofendido. Claro, Vossa Graça. A única razão pela qual você nos encontrou desta vez é por causa desse traidor desavergonhado. Se você lutasse contra nós de forma justa, não seria páreo para nós. Sim. Arma acrescentou sua voz mais suave do que o normal, tentando manter a compostura. O povo livre nunca aceitará tal derrota. Os dois eram como um coro, e suas queixas sincronizadas os faziam parecer mais um casal brigando do que dois guerreiros. Não ajudou que quando Viserys os encontrou, eles ainda estivessem enredados em uma posição um tanto comprometedora, tornando a cena quase insuportável de testemunhar. Viserys podia ver o medo se instalando. Até mesmo os selvagens, que antes eram ousados e desafiadores, agora estavam mostrando sinais de medo, e isso não passou despercebido pelos patrulheiros da noite. Houve uma mudança na atitude deles. Bom, ele pensou, não vou matar ninguém dessa vez. Mas eles precisam de um pouco mais de persuasão para realmente quebrar. Mas nós tínhamos um acordo, Viserys os lembrou, seu tom calmo, mas incisivo. Se eu os capturasse vivos desta vez, vocês aceitariam meus termos. Agora vocês estão voltando atrás em sua palavra? O povo livre é realmente tão inconstante e tacanho? O que é inconstante? E o que é mente pequena? Tormund perguntou, genuinamente confuso. Viserys fez uma pausa, preferindo ignorar a pergunta de Tormund. Enquanto ele falava, Arma e Camisa de Chocalho sussurravam um para o outro, conspirando em voz baixa. Finalmente Camisa de Chocalho levantou a voz novamente. Vossa Graça, desta vez não conta. Foi por causa de um traidor em nosso meio. Da próxima vez, se você puder nos capturar vivos, aceitaremos suas condições. Viserys não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele voltou seu olhar para Mance, o verdadeiro líder do povo livre. Afinal, a palavra de Mance teria mais peso. Mance assentiu, sua voz firme, mas tingida de ressentimento. Sim, não podemos aceitar essa derrota, que foi causada por um traidor, não por suas habilidades como um Dragon Lord. Tudo bem, disse Viserys, com um leve sorriso brincando em seus lábios. Dessa vez, você me diz como quer me desafiar, e eu lhe darei outra chance. Os patrulheiros da noite trocaram olhares perplexos. A árdua jornada dos últimos dias tinha sido exaustiva, e agora parecia que seus esforços estavam sendo dispensados. Eles se voltaram para o velho urso em busca de orientação, mas, vendo que ele permanecia em silêncio, não disseram nada. Afinal, Viserys havia financiado toda essa missão, e ele até mesmo havia fornecido à patrulha da noite a armadura de couro que eles estavam usando. Nenhum deles se sentiu inclinado a reclamar, não quando eles se beneficiaram da jornada. Mance, Tormund e o resto dos selvagens ficaram ainda mais chocados do que da última vez. Viserys havia concordado com as condições deles novamente. O que estava acontecendo? Ele realmente os deixaria ir uma segunda vez? Os rostos dos selvagens se iluminaram com a alegria da sobrevivência. Graças aos deuses. Tormund murmurou, surpreendendo até a si mesmo. Como um ateu impenitente, essa foi a primeira vez que ele demonstrou qualquer indício de piedade. Pelo menos não há necessidade de jogar uma moeda dessa vez. Mas uma nova questão surgiu. O que deveríamos desafiar Viserys a fazer? Camisa de Chocalho olhou para Mance e, após receber um sutil aceno de aprovação, falou: cada um de nós fornecerá 300 homens para uma batalha mano a mano. Se você concordar com isso, aceitaremos seus termos. O olhar de Viserys mudou para Mance, e o entendimento tácito entre eles era claro. O povo livre ainda tinha de 300 a 500 homens e até gigantes entre eles, e pelo menos 200 deles poderiam ser puxados para a luta como guerreiros. Mance deu um aceno de confirmação. Sim, ele disse. Esse é o nosso desafio. A Arma, que nunca perde uma oportunidade, acrescentou com um sorriso malicioso. Você ainda não pode usar um dragão, e nem mandar um falcão para espionar. A essa altura, era tacitamente aceito entre o povo livre que Orell os havia traído completamente, alinhando-se com Viserys. Então, uma condição adicional foi adicionada dessa vez. Na verdade, se eles não estivessem preocupados com Viserys descobrindo seus planos, eles teriam alegremente retirado apenas 200 gigantes para a batalha. Com aqueles gigantes empunhando enormes clavas, até mesmo o encontro mais simples sobrecarregaria homens comuns. Viserys riu da audácia do povo livre. Ele conseguia adivinhar o que eles estavam tramando com pouco esforço. Tudo bem, ele disse, divertido. Eu aceito seu desafio. Escolha a hora e o lugar, e mande uma mensagem quando estiver pronto. As suspeitas de Mance ficaram mais fortes com a prontidão com que Viserys concordou. Ficou mais claro para ele que Viserys não estava atrás das vidas do povo livre ou do chamado rei para lá da muralha. Não, Viserys queria algo muito mais valioso. Ele queria conquistar os corações do povo livre. Da próxima vez preciso vencer, Mance prometeu silenciosamente. Eles tinham levado quase metade de suas reservas de comida com eles, e com os gigantes se juntando à luta na próxima vez, o consumo de comida aumentaria ainda mais. Mance sabia que eles poderiam ter que cortar as rações para os outros apenas para manter os gigantes alimentados e prontos para a batalha. Após desamarrar o povo livre e oferecer-lhes um pouco de comida, Viserys se afastou, observando Mance e seu grupo partirem. Seus pensamentos se voltaram para a dura verdade da liderança. Ele estava começando a entender mais profundamente o ditado: vidas humanas são a moeda dos imperadores.
A próxima batalha não seria tão limpa quanto esta. Haveria mortes, muitas provavelmente. E quando as pessoas morressem, outros questionariam a necessidade disso. Eles diriam, essas pessoas não precisavam morrer, se ao menos nosso Senhor tivesse matado aqueles selvagens ele mesmo. Mas Viserys sabia que se matasse Mance agora, o povo livre mergulharia no caos, tornando impossível reuni-los. E essa desordem só tornaria as coisas mais difíceis para ele a longo prazo. Vidas, ele refletiu. Mover o povo livre para o interior exigiria imensos recursos, mão de obra e inevitavelmente ainda mais vidas. No entanto, Viserys se orgulhava de ser um imperador avarento, alguém que dava grande valor à vida humana. Se houvesse uma maneira de salvar vidas, ele a faria. Mas até mesmo o imperador miserável sabia que algumas coisas valiam mais do que vidas sozinhas. Capítulo 283 – Os efeitos posteriores dos dragões. Enquanto Viserys se preparava para enfrentar o próximo desafio de Mance, notícias urgentes chegaram de Porto Real. Ronan, que conseguiu ficar longe do caos que cercava a Torre do Guincho por algum tempo, não conseguiu mais ficar ocioso. Depois que a frota de Robert foi dizimada, ele também zarpou com seus homens para as cidades livres, ou talvez elas devessem agora ser chamadas de Império Valeriano. A notícia veio através da Víbora Vermelha. Como Viserys deixou claro que a cabeça de Robert era seu objetivo dentro de um ano, os exércitos dos vários reinos e famílias começaram a se retirar em larga escala. Manter uma força tão vasta no campo era financeiramente incapacitante. Viserys calculou que o exército estacionado no norte retornaria para casa em cerca de 2 meses. Em outras palavras, ele tinha apenas 2 meses para resolver a questão com o povo livre. Qualquer atraso só fortaleceria a resistência quando as forças do norte retornassem. O motivo da decisão de Robert de retirar suas tropas era claro. O súbito influxo de dezenas de milhares de soldados havia devastado a segurança, o meio ambiente e a economia nas regiões onde estavam estacionados. Escaramuças até mesmo eclodiram entre os exércitos de diferentes casas, sobrecarregando ainda mais os recursos. Apesar da retirada, a maioria das casas, além de Dorne e Jardim de Cima, permaneceram leais a Robert. Eles estavam profundamente envolvidos na rebelião para simplesmente irem embora. Houve, no entanto, outro desenvolvimento intrigante. Robert havia exigido que todos os lordes enviassem seus herdeiros para Porto Real. Viserys viu isso pelo que era. O veado gordo não se sentia mais seguro. Isso o lembrou de seu pai, Aerys, que uma vez tentou uma tática semelhante. Mas, diferentemente de Aerys, Robert foi convencido a desistir por Ned Stark. Viserys sorriu, lembrando-se de como Aerys havia exigido que Jon Arryn enviasse seus protegidos para Porto Real, apenas para Arryn recusar e levantar a bandeira da rebelião. Viserys sabia que os herdeiros dos lordes eram ativos vitais. Se Robert os alienasse, a já frágil dinastia Baratheon, oscilando à beira do colapso, poderia desmoronar da noite para o dia. A situação com Robert e Cersei, a união que mais interessava a Viserys, surpreendentemente atraiu pouca atenção. Ambos os lados pareciam estar se ignorando, adotando uma abordagem fria em relação ao casamento. Os mantos dourados estavam ocupados prendendo qualquer um que ousasse fofocar sobre o estado do casal real, mantendo a Fortaleza Vermelha relativamente pacífica, embora a agitação fervesse do lado de fora de seus muros. Quanto aos assuntos menores, incluindo qualquer coisa relacionada a Barristan, Viserys lhes deu pouca atenção. Havia questões maiores em jogo, e seu foco permaneceu totalmente no jogo maior que estava por vir. Até onde eu sei, nenhum rei Targaryen já enfrentou uma situação pior do que Robert, disse a Aemon, acariciando a cabeça do jovem dragão vermelho enquanto lia a carta. O dragão, descansando sua cabeça crescente no colo de Aemon, fechou os olhos em contentamento, aproveitando os toques suaves. Em alguns meses ele estaria grande demais para tais confortos. Viserys, enquanto isso, estimou que em 3 meses, seu dragão amarelo estaria forte o suficiente para carregá-lo. Até lá, seu alcance de movimento se expandiria significativamente. Ele imaginou voar sobre Westeros, visitar lordes e receber seus renovados juramentos de lealdade. Quando Robert percebesse o que estava acontecendo, já poderia haver faixas de abaixo veado, restaure o dragão voando pelo reino. Entretanto, Viserys fez uma pequena correção à avaliação de Aemon. A situação que meu pai, o rei Aerys, enfrentou não foi tão terrível. Até mesmo Doran, como parte da família de sua nora, enviou apenas 10.000 homens para ajudá-lo. Mas Robert tem que lutar com você e 7 dragões. Aemon respondeu com um sorriso, claramente de bom humor. Você pensou em uma maneira de lidar com os gigantes? Perguntou Aemon. Eles são apenas gigantes, Viserys deu de ombros. Posso pensar em pelo menos 9 maneiras de me livrar deles. Estou apenas decidindo qual causará menos mortes. Aemon fez uma pausa, olhando para ele pensativamente antes de dizer, Viserys. Você tem um coração gentil. Poucos dias depois, Viserys visitou o campo de treinamento, onde Oldberry e Jorah estavam testando um novo equipamento que ele havia projetado. Os soldados estavam se preparando para usá-lo na próxima batalha. Este novo equipamento era enganosamente simples, um trabuco e uma rede de pesca reforçada. As redes eram especialmente feitas, curtidas com couro e reforçadas para evitar que os gigantes as rasgassem. Essas conchas de rede eram disparadas por 2 trabucos, seus contrapesos lançando as redes alto no ar antes que caíssem sobre as cabeças dos gigantes, restringindo seus movimentos.
Uma vez que os gigantes fossem neutralizados, o povo livre mal armado seria um desafio ainda menor. Arma acreditava que ao mobilizar os gigantes, o povo livre poderia brincar com Viserys, mas não esperavam que ele tivesse ainda mais truques na manga. Um trabuco poderia ser considerado parte do exército deles? Claro que não. Mas uma vez que os gigantes fossem enredados, o resto da batalha seria uma derrota. Suas forças avançariam, subjugando facilmente o povo livre restante. Após essa batalha, Viserys teria efetivamente capturado Mance 3 vezes, deixando-o ir 2 vezes. Mas ele não tinha mais interesse em brincar com o rei para lá da muralha. O exército do norte logo retornaria, e o tempo estava se esgotando. Ele tinha assuntos mais urgentes para lidar. Vossa Graça, Jorah e seu pai cumprimentaram Viserys quando ele se aproximou. A experiência de quase morte que eles compartilharam claramente melhorou seu relacionamento tenso, e agora eles passavam mais tempo juntos. O velho urso aproveitou a oportunidade para aprender mais sobre Viserys por meio de seu filho, e seu respeito pelo lendário Targaryen só aumentou. Algum problema com as catapultas? Viserys perguntou, olhando para as máquinas de guerra recém-construídas. Sem problemas, Vossa Graça, respondeu Jorah Mormont. Nenhuma, ecoou seu pai, o velho urso. Comandante Mormont, Viserys disse, da próxima vez, não poderemos ir todos. Um de nós precisará ficar para trás e vigiar. Deixe-me ir, Vossa Graça, Jeor Mormont ofereceu rapidamente. Com este equipamento, estou confiante de que posso derrubar os gigantes para você. Seu filho ficou em silêncio, preso em um dilema. Ele não sabia como responder. Parecia errado pedir a Viserys para não ir para a batalha, assim como parecia errado pedir a seu próprio pai para ficar para trás. No final, ele escolheu não dizer nada. Viserys, sentindo a tensão, deu-lhe outra ordem. Limpe mais fortificações o mais rápido possível. Precisaremos delas quando capturarmos os selvagens mais tarde. Enquanto isso, Mance estava fazendo seus próprios preparativos para a batalha que se aproximava. Os suprimentos estavam acabando, especialmente com seu plano de colocar em campo o máximo de selvagens possível. Quanto mais guerreiros ele trazia para a luta, mais rápido seus estoques de comida diminuíam. No acampamento do povo livre, grandes potes de cobre foram montados, tão grandes que 2 ou 3 pessoas poderiam facilmente cozinhar em cada um. Foi somente graças aos tens que eles tinham tantos potes disponíveis para esquentar comida. Os caldeirões estavam cheios de uma variedade caótica de ingredientes, enquanto os selvagens se alinhavam para jogar o que pudessem dispensar. Mance havia exigido que todos contribuíssem para a causa. Não muito longe dos caldeirões, 100 gigantes estavam sentados em silêncio, com os olhos fixos no ensopado fervente. Eles eram a chave para a força do povo livre e precisavam ser alimentados se quisessem lutar. De pé em uma plataforma improvisada, Mance observou a cena se desenrolar abaixo. A maioria das pessoas só podia oferecer restos, algo escuro tirado de seus bolsos ou, no melhor dos casos, um pequeno pedaço de carne ou osso. Muitos recorreram a jogar bolos de capim, uma ração de homem pobre. Uma mãe segurando um bebê chegou à frente da fila, mas não tinha mais nada para dar. Seus olhos imploravam a Mance, silenciosamente implorando por misericórdia. Ela insistiu que não tinha comida, que havia dado tudo o que tinha. Mas Mance não se comoveu. Sua voz, dura e inflexível, cortou a multidão. Todos devem contribuir, ele disse, seu olhar nunca deixando os gigantes. Ele sabia que alimentá-los era a única maneira do povo livre ter uma chance de vencer a batalha que estava por vir. Somente vencendo eles poderiam esperar preservar sua liberdade. A mãe Bárbara colocou seu filho de lado e com mãos trêmulas expôs um seio. Fios finos de leite branco jorraram, pingando no enorme caldeirão. Mas quanto leite ela poderia produzir quando ela mesma estava meio faminta? Havia apenas o suficiente para algumas bocadas antes que o fluxo parasse. Desesperada, a mãe sabia que essa oferta escassa não satisfaria o comando de Mance. Assim que ela se preparou para oferecer o outro seio, seu bebê começou a chorar, faminto pelo alimento que ela agora estava dando. Ela hesitou, dividida entre as exigências do rei para lá da muralha e as necessidades de seu filho. Talvez a raiz que escondida a última vez ainda esteja lá, ela pensou, debatendo seu próximo movimento. Quando ela estava prestes a continuar espremendo o pouco leite que lhe restava, a voz de Mance cortou a tensão. Já chega. Próximo. Ele não era desprovido de compaixão. Mance uma vez deixou a patrulha da noite porque sentia uma responsabilidade para com o povo livre, como um pai para com seus filhos. Ele não suportava a ideia de uma criança passando fome por algumas gotas de leite. Era a menor gentileza que ele poderia demonstrar como seu líder. Além do mais, ele só recentemente soube que sua própria esposa estava grávida. O pensamento suavizou ainda mais, lembrando de que mesmo na guerra havia limites. Enquanto o caldo marrom escuro no caldeirão continuava a ferver, Mance se virou e acenou para os gigantes próximos. Mag, o maior deles, liderou o ataque e os gigantes, incapazes de esperar, desceram sobre o caldeirão. Eles se importaram um pouco com o calor escaldante enquanto engoliam a sopa com suas mãos enormes. Rachadura. De repente, em seu frenesi, 2 gigantes lutaram pela panela, e o recipiente de cobre se partiu ao meio. Sopa fervente derramou-se no chão, fumegando enquanto encharcava a terra. Apesar da bagunça, pessoas livres comuns correram para a frente, recolhendo o que podiam, mesmo que estivesse misturado com terra e fuligem.
Capítulo 284. O ápice da inteligência de Tormund. Após quase um mês de preparação, Mance escolheu um campo de batalha a oeste do Skirling Pass, uma extensão plana perfeita para os gigantes brilharem. O terreno era ideal, oferecendo bastante espaço para os gigantes imponentes se moverem. Junto com os gigantes e os guerreiros que ele havia selecionado cuidadosamente, muitos povos livres o seguiram, ansiosos para assistir à batalha, embora fossem mantidos à distância como meros espectadores. Apesar de sua posição à margem, os selvagens tinham grandes esperanças no exército de gigantes de Mance. "Olhe os braços do Mag", disse um deles. "Esses corvos não serão diferentes de coelhos nas mãos dele." Até mesmo Tormund, que orgulhosamente se chamava de Jensbane, sentiu uma onda de desconforto na presença de centenas de gigantes, cada um com o dobro da altura de um homem comum. Por mais que ele se gabasse, ele não era tolo o suficiente para ignorar o poder absoluto diante dele. Tendo aprendido com erros anteriores, Mance havia escolhido cuidadosamente não apenas os gigantes, mas também os outros guerreiros do povo livre, garantindo que fossem leais e bem alimentados, prontos para lutar pela causa. Entre eles estava Ygritte, cujo cabelo vermelho fogo a fazia se destacar. Mance tinha sua cavalgada à frente dos selvagens, seu cabelo vibrante agindo como um farol para aqueles que o seguiam. Por meio de longa experiência, Mance aprenderá que, embora os selvagens fossem fortes e aguçados de sentido, sua visão era ruim. Eles não conseguiam enxergar muito além de 10 metros, uma característica comum entre criaturas grandes. Ygritte, agora montada a cavalo, não precisava mais se preocupar com suas pernas curtas a mantendo para trás. Na verdade, ela tinha que diminuir o ritmo com frequência para permitir que os gigantes e os selvagens acompanhassem o ritmo. Enquanto ela distraidamente trançava a crina do cavalo, ela refletiu: se ao menos eu tivesse meu próprio cavalo. De repente, seus olhos captaram movimento à distância. Um grupo de cavaleiros apareceu no horizonte, seus estandartes voando alto, o estandarte negro do dragão de 3 cabeças, gritante contra a paisagem coberta de neve. É o rei dos ajoelhados. Ygritte arfou. Todos eles têm cavalos. A percepção a atingiu duramente. Os gigantes, com seus passos enormes, mal conseguiam acompanhar os cavalos magricelas que os selvagens montavam. Como eles poderiam esperar se igualar aos poderosos cavalos de guerra de Viserys? Estamos condenados, ela pensou, enquanto o medo se apoderava de seu coração. Mance também sentiu uma onda fria de pavor tomar conta dele quando avistou a cavalaria se aproximando. Ele havia ignorado um fato crucial: cavalos de guerra eram raros além da muralha, apenas ocasionalmente apreendidos da patrulha da noite. Mas ao sul da muralha, cavalos de guerra eram abundantes. Quando Mance se infiltrou em Winterfell, ele viu mais cavalos de guerra lá do que em qualquer estábulo da patrulha da noite. E agora, Viserys os trouxera para o norte. A arma que caminhava ao lado de Mance com um sorriso maroto, claramente satisfeito com o plano, ficou perplexo. Todos os cálculos, todas as estratégias, falharam em levar em conta um detalhe crítico: o outro lado estava brincando com ouro. Quando a formação de 300 cavalos de guerra de Viserys surgiu trovejando, sua presença era tão assustadora quanto a dos gigantes. Mance sabia em seu íntimo que os gigantes nem seriam capazes de ver o perigo que vinha em sua direção. Viserys cavalgou até o centro do campo de batalha, liderando Jorah, Benjen e um grupo de cavaleiros. A pedido de Benjen, Jon Snow cavalgou com eles, o peso da expectativa pesando sobre seus ombros. No lado oposto, Mance Rayder liderava Tormund e alguns outros, sua atenção visível. "Você está trapaceando." Tormund berrou, apontando com raiva para a cavalaria de Viserys. "Do que você está falando? Você tem 300 homens, nós temos 300 homens. Vocês são um bando de selvagens indignos de confiança." Corin Alfan retrucou, sua voz fria e cortante. Ele era o patrulheiro que Jon uma vez foi instruído a matar para ganhar a confiança dos selvagens. A lembrança doía como uma ferida antiga. "Vocês nos chamam de selvagens, mas somos homens orgulhosos e livres." Tormund retrucou, com os olhos brilhando em desafio. Enquanto os dois lados trocavam insultos, Jon manteve seu foco em Viserys. Ele sabia que a cavalaria não era a verdadeira ameaça. As catapultas espreitando atrás deles eram um perigo real. Isso tudo era uma distração, um estratagema para abalar o povo livre. Esta é uma estratégia que requer força para sustentar, Jon pensou. Ele tinha ouvido histórias das conquistas de Viserys, as 9 cidades livres, o Mar Dothraki, territórios construídos do nada sob seu governo. Em comparação, Daeron, o jovem dragão, tinha lutado para conquistar até Dorne, apenas para ser emboscado e morto. Agora, diante de Viserys, Jon tinha um novo ídolo. "Chega!" Viserys latiu, sua voz autoritária, mas calma. Jon notou que não havia um pingo de raiva em seus olhos, apenas cálculo. "Mance", continuou Viserys, seu tom quase zombeteiro, "com tantos gigantes, seu suprimento de comida vai aguentar?" Os pensamentos de Mance passaram rapidamente para a imagem da mãe que dera o leite de seu filho para o caldeirão. Ele permaneceu em silêncio, mas o peso da pergunta pairava pesado. "O acordo original era de 300 homens cada", disse Viserys, sua voz endurecendo. "Mas agora você trouxe mais de 200 gigantes. Quem tentou quebrar o acordo primeiro? Você acha que eu sou um idiota, Tormund?" Viserys lançou um olhar cortante para Tormund, e pela primeira vez Tormund, que sempre se orgulhava de ser mais inteligente do que a maioria, sentiu uma pontada de vergonha. Era como se Viserys tivesse visto através dele. "Não precisa molhar as calças só porque viu minha cavalaria." Viserys zombou suas palavras cortantes.
A cavalaria atrás dele caiu na gargalhada, o som ondulando pelo campo de batalha. As vaias atingiram com força. Os selvagens, que tinham depositado tanta esperança em seu exército de gigantes, começaram a vacilar. Até mesmo o povo livre comum, parado a uma certa distância, parecia desanimado. Eles esperavam que os gigantes fossem imparáveis, mas agora estavam incertos, observando a cavalaria permanecer destemida. Eles conheciam o poder de um cavalo de guerra. Os patrulheiros da Patrulha da Noite sempre causaram medo em seus corações, usando cavalos para aparecer e desaparecer como fantasmas, atacando à vontade. Mas agora, vendo a cavalaria alinhada diante deles, e pior, vislumbrando os 3 dragões de Viserys surgindo à distância, a confiança dos selvagens vacilou. Viserys jurou não usar os dragões, mas ele realmente cumpriria essa promessa se as coisas dessem errado? Ygritte, esperando a cavalo, sentiu uma onda de raiva crescer dentro dela, embora não conseguisse identificar o porquê. Ela apertou seu arco, querendo sacar uma flecha e atirar em Viserys, mas algo a segurou. Tanto suas emoções quanto sua razão gritavam contra isso. A lembrança do cara ou coroa ainda estava muito fresca em sua mente. Quando nos conhecemos na conferência de paz, a voz de Viserys soou, cortando o vento. Você me disse que se eu pudesse encontrá-lo e capturá-lo, você aceitaria meus termos. Eu o encontrei, eu o capturei, mas você exigiu outro desafio, alegando traição. E eu concordei, não concordei? O vento aumentou, levando sua voz ainda mais longe pelo campo. A presença imponente de Viserys, amplificada pelos elementos, parecia quase teatral. Você está montando cavalos. Tormund gritou, frustração em sua voz. E se você fugir? Não temos medo de lutar com você, temos medo de você fugir. Sim, temos medo que você fuja. Tormund pensou consigo mesmo, sentindo-se estranhamente orgulhoso de seu raciocínio. Mas Viserys o dispensou, virando-se para Mance com uma pitada de impaciência. Mance, você admite que perdeu dessa vez? Se admitir, eu lhe darei outra chance. Nós lutaremos novamente aqui em 2 dias. Traga seus gigantes. Eu ainda trarei apenas 300 homens. Mas se você perder novamente, você deve aceitar minhas condições. Mance considerou a oferta. Ele sabia que sua infantaria não tinha chance contra a cavalaria, especialmente em terreno plano e aberto como este. Viserys poderia persegui-los como cães. Isso é, fácil demais, pensaram Tormund, Hatleshirte, Arma e até Ygritte. Todos acharam os termos de Viserys generosos demais, simples demais para serem confiáveis. Ele deve ter um plano para lidar conosco, Tormund murmurou baixinho, uma suspeita ecoada por todos os presentes. Cada concessão que Viserys fazia apenas aprofundava suas dúvidas. O moral estava afundando e com ele seu espírito de luta. De repente a ideia de se mudar para o sul do muro não parecia tão inaceitável. Se ele realmente quisesse nos exterminar, ele não teria se dado a todo esse trabalho, Arma sussurrou para Camisa de Chocalho. Talvez ele não queira nos matar, respondeu Camisa de Chocalho, embora seus olhos permanecessem fixos em Mance. O rosto de Mance traiu sua luta interior. A incerteza nublou sua expressão enquanto ele pesava as palavras de Viserys. O único som era o vento uivante e o bufar dos cavalos, enquanto os selvagens esperavam pela decisão de seu líder. Depois do que pareceu uma eternidade, Mance finalmente falou. Tudo bem. Contanto que você não me derrote a cavalo dessa vez, eu aceitarei suas condições e moverei todo o povo livre para o sul. Capítulo 285. Marcha dos Gigantes. Meus termos nunca mudaram. É você, rei para lá da muralha, que continua alterando os. Viserys zombou impiedosamente. Mance aceitou a provocação com calma resolução. Então vamos marcar o horário, daqui a 2 dias. Lutaremos novamente em 2 dias. Mance declarou. Os gigantes observaram enquanto a ruiva Ygritte circulava para os lados deles, depois para as costas deles. Embora não tivessem ideia do que ela estava fazendo, tanto Mance quanto seu líder, Mag, mantiveram os olhos na figura vermelha. Quando os gigantes e o povo livre começaram a partir, Viserys se virou e perguntou. Quão longe fica nosso trabuco daqui? A razão pela qual ele trouxe a cavalaria para assediar Mance foi dupla. Primeiro, para ganhar tempo para que os trabucos fossem transportados e segundo, para cansar os gigantes, esgotando a comida em suas barrigas. O plano está funcionando, Viserys pensou com satisfação. Quer Mance tenha dúvidas ou não, ele não pode escapar do que eu coloquei em movimento. Lidar com essas pessoas livres não vale toda a minha força. Seus pensamentos se voltaram para o lado de Craster no conflito. A mulher de Craster estava perto de dar à luz, provavelmente nos próximos dias. Viserys havia ordenado que Orell e Alizer vigiassem a fortaleza de Craster. Orell, sempre minucioso, havia vasculhado cada centímetro da terra ao redor da fortaleza, mas não havia encontrado nenhum vestígio dos caminhantes brancos. Como então os descendentes de Craster são sacrificados? Viserys se perguntou, sombriamente divertido. É tão simples quanto cavar um buraco, enterrar um pouco de terra, contar até 5. Esta foi a primeira vez que Viserys se viu tão fixado no choro de uma criança recém-nascida, algo que não tinha acontecido em nenhuma de suas vidas. Mas logo sua atenção voltou para Mance e a batalha iminente. Vossa Graça, parece que trouxeram algumas catapultas de barco. Ygritte relatou sem fôlego a Mance, que exalou de alívio. Mance, que já foi membro da Patrulha da Noite, estava intimamente familiarizado com suas táticas e armas. Ele sabia muito bem que os trabucos, apesar de seu tamanho intimidador, eram notoriamente imprecisos. Até mesmo a Patrulha da Noite, defendendo-se do alto do muro, preferia bestas às pesadas máquinas de guerra.
Mance havia previsto que Viserys usaria alguma forma de arma de longo alcance, e foi por isso que ele havia dado aos gigantes grandes caldeirões para usar como escudos. Os caldeirões redondos eram do tamanho certo para as criaturas enormes. Recuperando sua confiança, Mance chegou ao local combinado após 3 escaramuças anteriores. Desta vez, não houve brincadeira pré-batalha. Ambos os lados dispensaram a troca usual de insultos, concentrando-se em preparar seus exércitos. Do lado de Viserys, a única preocupação real eram os 20 trabucos. Cada trabuco exigia 2 catapultas para disparar uma rede, o que o tornava um desafio logístico. Mas os soldados que operavam as máquinas eram bem treinados, atirando com sucesso 9 vezes em cada 10, uma taxa impressionante. Viserys posicionou os 100 homens necessários para operar as catapultas, enquanto colocava os 200 lanceiros restantes na frente. Mance, no entanto, tinha muito mais tropas. Ele posicionou os gigantes para liderar suas linhas de frente, flanqueados por 100 homens tanto à esquerda quanto à direita, tentando cercar as forças de Viserys. Todos escutem. Olhem para aquela bandeira preta. É o rei Targaryen. O Senhor dos Dragões tem um suprimento infinito de comida. Se o capturarmos, nunca mais passaremos fome. Mance deu seu último grito de guerra aos guerreiros do povo livre. Tormund, observando, tinha seus próprios pensamentos. Viserys é só um pouco mais velho, um pouco mais bonito e mais alto, mas temos homens tão altos quanto. Em termos de força física e habilidade de combate, Tormund imaginou que Viserys não era diferente dos soldados da Patrulha da Noite. Se eu pudesse derrotá-lo uma vez, todos esses problemas seriam resolvidos. Coincidentemente, Viserys estava pensando quase a mesma coisa. Se eu puder derrotar um líder como Tormund ou Hathelsírt em combate pessoal, isso vai esmagar o moral deles. Nesse caso, mesmo que Mance retornasse, o povo livre poderia não se unir a ele como antes. No mínimo, eles hesitariam. Tormund soprou a trombeta, sinalizando a investida. Os passos pesados dos gigantes trovejaram pelo chão, mas seu tamanho enorme os tornava mais lentos do que uma investida de cavalaria. Faltava a velocidade assustadora de cavalos a galope. Entre os soldados de Viserys estavam mercenários da Companhia Dourada. Embora nunca tivessem enfrentado gigantes antes, eles lutaram contra elefantes de guerra. Alvos grandes como esses não são tão assustadores quanto as pessoas pensam, sabiam os mercenários. Arcos, flechas, lanças, é disso que precisamos. Apesar da investida dos gigantes, a formação de Viserys se manteve firme. Seus soldados permaneceram disciplinados, imperturbáveis pelos bemotes que se aproximavam. O próprio Viserys estava calculando calmamente a distância entre os gigantes e os trabucos, esperando o momento certo. Mance, observando de longe, ficou atordoado. Ninguém resiste à investida de um gigante. Em sua mente não havia força ao norte da muralha capaz de detê-los, especialmente quando tantos atacavam ao mesmo tempo. Ele fixou os olhos em Viserys, imaginando como exatamente o Rei Senhor Dragão planejava lidar com essa força imparável. Naquele momento, uma série de sons ecoou pelo campo de batalha. Mance observou enquanto Viserys dava a ordem, e os trabucos eram lançados. Mas em vez de pedras, outra coisa voou das catapultas, algo que parecia ser feito de cinzas. Cubram-se com aço. Tormund berrou enquanto avançava ao lado dos gigantes. As criaturas enormes levantaram seus caldeirões, usando-os como escudos enquanto avançavam a toda velocidade. Pedras dos trabucos atingiram os caldeirões, amassando o metal, mas causando pouco dano. No entanto, algo inesperado aconteceu em seguida. As pedras não eram a única coisa sendo lançada. Elas estavam presas a pesadas redes de pesca. Conforme as redes se desenrolavam, elas cobriam a densa formação dos gigantes. Algumas redes cobriam parcialmente os gigantes, enquanto o resto se arrastava pelo chão como um longo manto esvoaçante. Quando os gigantes atrás pisavam nas redes, eles involuntariamente puxavam os gigantes à frente deles. As redes esticaram-se. Em vez de rasgar, apertaram-se como cordas, prendendo os gigantes. Mais redes caíram de cima e, apesar da força dos gigantes, mais de 70 ou 80 deles ficaram irremediavelmente enredados. Pareciam insetos enormes presos numa teia de aranha, debatendo-se desesperadamente, mas incapazes de se libertar. Quanto mais lutavam, mais as redes se contraíam, e alguns gigantes se machucavam em suas tentativas frenéticas de escapar. Os olhos de Mance se arregalaram em descrença, seu coração disparado enquanto ele observava seus gigantes poderosos enredados. Seu estômago se revirou, e um arrepio percorreu sua nuca. Os soldados que ele pensou estarem de pé contra os gigantes de repente se dividiram em 2 grupos e começaram a avançar em um movimento de pinça em sua direção. Então ele viu o estandarte do dragão vermelho. O próprio Viserys estava avançando direto para ele. Capítulo 286. Esta é a maneira correta de usar o poder dos gigantes? Do céu, a cena abaixo parecia um caos. Os gigantes, emaranhados em redes de pesca, pareciam um enorme e retorcido cobertor de cogumelo. Alguns gigantes tentaram libertar seus companheiros, mas seus esforços só pioraram as coisas. As redes resistentes apertaram, prendendo-os com mais segurança. Das forças de Mance, apenas 100 pessoas livres permaneceram livres. O resto ficou incapacitado, deixando-os severamente em menor número. Após lançar as redes, Viserys libertou mais de seus soldados. 200 contra 100, a vantagem é minha. Viserys pensou, segurando sua alabarda. No campo de batalha, Benjen e seus homens lideraram uma retirada de flanco, empurrando as forças de Mance para trás em ambas as alas. Enquanto isso, Viserys atacou diretamente os gigantes em dificuldades, alabarda na mão.
O líder dos gigantes, Mag, havia evitado as redes atacando na frente. Ele agora estava tentando desesperadamente libertar seu companheiro, Vum Vum, cujo pé havia ficado preso na rede, prendendo outros 2 gigantes com ele. Mag avistou Viserys se aproximando e balançou seu enorme porrete de madeira com um rugido furioso, esperando fazê-lo recuar. O porrete, com mais de 2 metros de comprimento e tão grosso quanto a cintura de um homem, assobiou pelo ar com uma força assustadora. O som sozinho fez os dentes doerem. Mas Viserys não estava mirando em Mag. Ele se abaixou sob o golpe do gigante e saltou sobre os ombros enormes de Vum Vum, pousando agilmente além dos gigantes presos. Tormund, pego na rede, ficou atordoado com a agilidade de Viserys. Ele nunca tinha visto ninguém pular tão alto. Ai! Tormund gritou quando o pé de um gigante o chutou forte no traseiro. Estar tão perto dos gigantes se debatendo era nada menos que um desastre. Mance, junto com Camisa de Chocalho e os outros líderes, observavam a velocidade assustadora de Viserys com os olhos arregalados. Mance percebeu mais uma vez que havia subestimado seu inimigo. Mas recuar não era mais uma opção. Ele estava cercado por 7 ou 8 guerreiros de elite, incluindo Mag e Camisa de Chocalho, ambos lutadores formidáveis. Com uma resolução sombria, Mance deu a ordem. Os líderes e guerreiros do povo livre atacaram Viserys. No entanto, eles não tinham previsto o poder absoluto de sua alabarda. Camisa de Chocalho, liderando o ataque, foi o primeiro a encontrar Viserys. Com um único golpe esmagador, Viserys o jogou para longe. Sua armadura esquelética se despedaçou, fragmentos de ossos se espalhando pelo campo de batalha. Camisa de Chocalho tentou se levantar, mas apenas um jato de sangue carmesim escapou de seus lábios. O branco de seus ossos expostos contrastando fortemente com o vermelho fresco de seus ferimentos. Arma, vendo o destino de Hathelstirth, correu em direção a Viserys com um grito. Mas ela era muito lenta. Antes que ela pudesse diminuir a distância, Viserys já estava em cima de Mance. Com um golpe poderoso, Viserys desceu sua alabarda. A espada de Mance se despedaçou sob o golpe, caindo ruidosamente no chão. No mesmo movimento, Viserys chutou a arma para o lado e pressionou a lâmina de sua alabarda contra o pescoço de Mance. Larguem suas armas. Viserys ordenou, sua voz fria e clara. Ou não enfrentem misericórdia. Somente ao comando relutante de Mance os guerreiros do povo livre, junto com os gigantes ainda presos nas redes, abaixaram lentamente suas armas em sinal de rendição. 46 guerreiros selvagens jaziam mortos, com quase todos os sobreviventes sofrendo ferimentos. Em contraste, apenas alguns soldados de Viserys sofreram ferimentos leves. Camisa de Chocalho, embora machucado com 2 costelas quebradas, teve sorte. Sua vida não estava em perigo. Mance Viserys disse, sua voz fria, esta é a 3ª vez que eu o capturo e a 4ª vez que o derroto. Como combinamos, você pegará todo o povo livre e se mudará para o interior. Lembra? Desta vez nem Tormund, Hathelstirth nem Arma ousaram falar. Eles não podiam mais negar, Viserys era superior em todos os sentidos. Como comandante, ele os havia superado várias vezes. Em combate pessoal, ninguém conseguia igualar sua força. E em termos de estratégia e engano, ele até mesmo havia semeado divisão entre suas fileiras, colocando seu próprio povo contra eles. Mas o que era mais assustador? Viserys nem tinha libertado seus dragões. Saber a força de um oponente é uma coisa. Não saber o quão mais forte ele poderia ser é outra. O olhar de Viserys varreu o povo livre. Ninguém ousou encará-lo. Você usou catapultas, Mance murmurou, sua voz ficando fraca. Você sabia que o povo livre não tinha nada parecido com isso. Viserys, ficando impaciente, levantou-se abruptamente. Agarrando Mance pelo pescoço, ele o arrastou até os corpos dos guerreiros selvagens caídos e forçou a mão de Mance em um dos cadáveres. Sinta! Viserys gritou. Sinta, Mance. Ainda está quente. Eles morreram por você. Quando eu vim negociar pela primeira vez, você poderia ter concordado. Eu os teria poupado. Mas não. Na 2ª vez que eu te peguei, você estava enfiado em uma caverna com seu povo, morrendo de fome, nem mesmo caçando. Você usou a pouca comida que lhe restava. Mance permaneceu em silêncio, olhando para os mortos enquanto as palavras de Viserys o feriam profundamente. E a 3ª vez? Viserys continuou, sua voz aumentando. Você me disse que não tinha cavalos, e eu deixei você ir. Mas dessa vez você trouxe gigantes. Diga-me, Mance, você tem comida suficiente para alimentar todos eles? Para alimentar a si mesmos? Mance ficou sem palavras. Imagens da mãe selvagem, despejando as últimas gotas de leite em uma panela, passaram pela sua mente. Ele não tinha resposta. Até mesmo Tormund e os outros, observando a exibição brutal de Viserys, não disseram nada. Eles não estavam prestes a abandonar Mance, mas o medo era real. Eles não sabiam mais quantos truques Viserys tinha na manga, e isso os aterrorizava mais do que qualquer coisa. Mas homens livres são livres e nunca podem aceitar quaisquer restrições, disse Mance teimosamente. Livre? A voz de Viserys pingava desdém. Você realmente acha que pode encontrar a verdadeira liberdade nesta terra devastada? Claro, você parece livre, correndo selvagemente pelas montanhas todos os dias. Mas deixe-me perguntar a você, o que você realmente faz? Você passa cada hora acordado procurando por comida ou tentando sobreviver. Isso é liberdade? Vocês todos estão servindo a um mestre, Mance, um mestre chamado Fome. Vocês são escravos dela. As palavras de Viserys cortaram o ar, e por um momento, o peso da verdade pairou pesadamente sobre a multidão.
Para os líderes selvagens, talvez eles tivessem algum lazer, mas para 99% do povo livre, a vida era uma batalha constante contra a fome. Na verdade, Viserys pensou, eu nem fui duro o suficiente. Eles estão morrendo de fome ou a caminho da fome. Mance, embora interiormente abalado, esforçou-se para encontrar uma falha no argumento de Viserys. Ele sabia que havia um problema com ele, em algum lugar, mas não conseguia identificar exatamente o que era. Seu silêncio dizia muito. E você? Viserys continuou, suavizando seu tom apenas uma fração. Se você estiver disposto a me seguir para o sul, eu aceitarei. Você ainda pode liderar suas próprias tribos, seu próprio povo. As palavras de Viserys pairaram no ar. Ele olhou para a camisa de chocalho e os outros, esperando por uma resposta. Mas nenhum deles respondeu. Em vez disso, eles olharam para Mance, incertos e silenciosos. Nesse momento, o líder gigante Mag se aproximou pesadamente, sua presença massiva atraindo a atenção da multidão. Seu representante estava ao lado dele, e os dois trocaram algumas palavras ásperas. Mag resmungou algo ininteligível com sua voz profunda e estrondosa. O que ele disse? Perguntou Viserys, notando as expressões incrédulas espalhadas pelos rostos do povo livre. Por um momento ninguém respondeu, como se não pudessem acreditar no que tinham acabado de ouvir. Finalmente alguém falou. Ele disse que está disposto a seguir você, com toda a sua tribo. Viserys levantou uma sobrancelha em falsa confusão, examinando a multidão como se procurasse o orador. Quem? Quem está falando? Ele disse com inocência fingida, como se não conseguisse encontrar a fonte da voz. Estou bem aqui, disse Ygritte, claramente irritada. Capítulo 287. A escolha dos gigantes. Mag se aproximou de Mance, sua voz baixa e apologética. Sinto muito, Mance. O custo para os gigantes foi muito alto. Se formos embora, talvez isso alivie o fardo sobre você. Os lábios de Mance se moveram, mas nenhuma palavra saiu. Mag, ele finalmente sussurrou, sem saber o que mais dizer. A visão de seu outrora poderoso aliado, derrotado por redes, pesava muito sobre ele. Mag tinha chegado à dolorosa conclusão de que os gigantes, agora enredados e enfraquecidos, eram mais um fardo do que uma ajuda para o povo livre. O plano de Mag era simples, pegar sua tribo e ir embora. Se eles seguissem Viserys, poderiam se banquetear e se empanturrar, talvez até esgotar os recursos do Senhor Dragão. Talvez levá-lo à falência, pensou Mag sombriamente. Mance estava dividido. Ele entendia o raciocínio de Mag, mas a partida dos gigantes destruiria o pouco moral que restava entre o povo livre. Sem sua força imponente, como ele poderia esperar reuni-los? E como ele poderia enfrentar os outros quando retornasse? Especialmente as mães e crianças que ele havia prometido proteger. Mesmo de longe, Mance podia ver alguns do povo livre chorando, outros caindo como se suas costas tivessem sido quebradas. Eles tinham visto seu líder, seu rei, arrastado pela lama por Viserys como um cão espancado. Após uma longa pausa, Mance se virou para Viserys, com o desafio brilhando em seus olhos. Você ousa me deixar desafiá-lo novamente? Uma última vez. Se eu for pego novamente, juro que nunca mais voltarei. Liderarei todo o povo livre a jurar lealdade a você. Mas Viserys, agora impaciente, balançou a cabeça. Não tenho tempo para seus jogos, Mance. Sua voz era fria e cortante. Antes de eu chegar aqui, Alizer enviou uma mensagem de Craster Skip. Uma mulher lá está prestes a dar à luz. Se for um menino, será um sacrifício para os caminhantes brancos. Você não tem ideia do que está por vir. Mas se você visse com seus próprios olhos, se você testemunhasse os horrores dos caminhantes brancos, você entenderia. O tom de Viserys escureceu. Por que você acha que eu fui tão longe para empurrar o povo livre para o interior? Tenho milhões de súditos do outro lado do Mar Estreito e, em breve, muitos mais nos 7 reinos. Se todos vocês morressem amanhã, não faria diferença para mim. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras serem absorvidas. Mas Mance, volte para a muralha comigo. Vou lhe mostrar uma coisa. Depois disso, se você ainda se recusar a mover os selvagens para o sul, matarei cada um do seu povo que eu puder encontrar. Ele gesticulou em direção a Tormund, Hatleshir e os outros. Esta é sua última chance. A ameaça pairava no ar, fria e absoluta. Mance e os outros líderes trocaram olhares. Eles entenderam, não havia escolha agora. Quando Viserys retornou à muralha com 200 gigantes, a patrulha da noite foi lançada no caos. Os cozinheiros trabalharam freneticamente para preparar comida suficiente, pois cada gigante podia comer de 5 a 8 vezes mais do que um homem normal consumiria. Seus apetites eram enormes, dobrando a carga de trabalho da patrulha da noite. Sem tigelas grandes o suficiente para os gigantes, cada um recebeu tigelas de madeira enormes. Mag, que tinha o maior apetite de todos, simplesmente segurava um barril enorme e pegava comida dele com as mãos. Viserys, Jon e os outros estavam por perto, observando a cena se desenrolar. Enquanto os gigantes devoravam suas refeições com uma velocidade espantosa, Viserys não conseguia deixar de duvidar se eles conseguiriam sentir o gosto da comida. Para os gigantes, a refeição era um raro conforto. Depois de comerem até se fartarem, eles sentiram um calor satisfatório se espalhar por seus corpos enormes, aliviando a fadiga da batalha. Enquanto isso, Mance e os outros foram trancados na masmorra, apenas para serem libertados quando Viserys considerou necessário, para mostrar-lhes as estranhas criaturas fantasmagóricas que assombravam o norte e depois devolvê-los às suas celas. Após terminar sua refeição, Mag se aproximou de Viserys, segurando o barril enorme que ele esvaziara. Você quer mais?
Ele perguntou. Viserys o surpreendeu ao responder na língua antiga. Sim, eu poderia comer outro barril. Mag piscou, surpreso. Você não pode comer tanto. Ele fez uma pausa e então acrescentou. Podemos lutar por você. Tenho mais membros do clã. Mas não lutaremos contra Mance. Viserys não respondeu imediatamente, estudando o gigante diante dele. Mesmo sentado, Mag era mais alto que ele em 2 pés, mais alto até do que um homem a cavalo. A mente de Viserys vagou brevemente. Se esses gigantes recebessem armaduras adequadas, eles seriam imparáveis no campo de batalha. Ele os imaginou empunhando martelos enormes, tanques humanos, uma força aterrorizante. Mas novamente com dragões sob seu comando, talvez os gigantes servissem melhor como porta-estandartes, uma guarda de honra temível. Muito bem, Viserys disse finalmente. Você lutará por mim, e eu permitirei que você administre sua tribo. Eu proverei para seu povo. Mag bateu em seu barril vazio. Todo dia eu quero um barril dessa comida. Ele assentiu em direção ao barril. Eles vão contar como um pote. Concordo, disse Viserys. O rosto de Mag se iluminou com um sorriso raro. Ele ficou satisfeito com a oferta de Viserys e o acordo foi fechado. Viserys estava diante de 2 grupos distintos. De um lado estavam seus próprios oficiais, junto com aqueles que ele havia tirado das fileiras da patrulha da noite. Do outro lado estavam os próprios patrulheiros da noite, suas capas pretas se misturando às sombras. Orell, o troca-peles, estava falando com eles, recontando os movimentos dos selvagens. Eles gostam de mirar em tribos pequenas, disse Orell, sua voz firme, mas distante. Geralmente 20 ou 30 homens. Eu encontrei 5 ou 6 dessas tribos. Suas palavras eram um pouco confusas, mas seu significado era claro. Você viu algum deles? Perguntou Viserys, interrompendo a névoa do discurso de Orell. Eu os vi, através dos meus amigos animais, Orell respondeu, com a voz mais baixa. Conte-nos o que você viu, ordenou Viserys. Orell encolheu-se, como se um vento frio o tivesse varrido. Seus olhos ficaram vidrados enquanto a imagem dos caminhantes brancos enchia sua mente. Mesmo agora, o medo se agarrava a ele, como se o frio da presença deles nunca tivesse ido embora. Eles eram brancos leitosos, Orell começou, sua voz tremendo levemente. Seus olhos brilhavam com uma luz azul assustadora, e eles não estavam vestidos para o frio. Esses caminhantes brancos falaram? Perguntou Mestre Aemon, inclinando-se para a frente com a voz grave. Sim, mas eu não conseguia entender as palavras deles, Orell respondeu. Ele hesitou, um arrepio percorrendo com a lembrança. Um deles, o branco, olhou através de mim. De alguma forma, ele sabia que minha alma estava dentro do meu companheiro animal. Apenas um olhar dele. Fiquei tão apavorado que fugi. Parecia, como o momento em que vi o dragão de vossa graça pela primeira vez. Viserys ouviu atentamente, sua mente acelerada. Baseando-se na tradição de sua vida passada, ele adicionou um termo para descrevê-los: necromantes. Talvez esses caminhantes brancos fossem algum tipo de praticante especializado em magia negra, capaz de ressuscitar os mortos. Ele se lembrou de como, nas histórias originais, os primeiros caminhantes brancos que mataram Sor Vaymar Royce exibiram formidáveis habilidades de combate. Mas algo ainda o intrigava. Eles mataram os selvagens, mas não os transformaram. Por quê? Viserys pensou. Talvez seus poderes sejam fracos, ou talvez eles não tenham a habilidade de ressuscitar os mortos imediatamente, e devem esperar que os cadáveres se levantem por conta própria. Perto dali, o velho urso, Jeor Mormon, coçou a barba pensativamente. Se Orell não estivesse mentindo, as implicações eram aterrorizantes. Se deixarmos os selvagens passarem fome, congelarem ou morrerem lá fora por qualquer outro meio, ele refletiu silenciosamente. Eles se tornarão monstros incansáveis e sem dor, e a essa altura, a patrulha da noite não será capaz de detê-los. Viserys virou-se para Mance. Ninguém lhe contou sobre isso? Mance balançou a cabeça. Enviamos batedores para investigar, mas não encontramos nada parecido com o que Orell descreveu, ele explicou. Mance já havia descartado as histórias de caminhantes brancos. Até mesmo Eddard Stark, naquela época, não havia enviado nenhuma palavra sobre tais criaturas, e dentro da patrulha da noite, poucos acreditavam em seu retorno. Nenhuma evidência sólida havia sido encontrada, e então o povo livre permaneceu cético. Enquanto falavam, os soldados que Viserys havia enviado para vigiar Craster's Keep entraram no refeitório. Um deles deu um passo à frente e se dirigiu diretamente a Viserys. Vossa Graça, Sor Alizer relata que a mulher de Craster está prestes a dar à luz. Um silêncio repentino e pesado caiu sobre a sala. Os homens sabiam o que isso significava, eles logo enfrentariam a ameaça aterrorizante que só havia sido sussurrada em histórias. Pior ainda, eles teriam que confiar em armas de obsidiana, algo em que nunca acreditaram totalmente, nem testaram contra tais criaturas. Viserys se levantou, comandando a atenção de todos os presentes. Sua voz era calma, mas resoluta. Irmãos da patrulha da noite, ele começou, seus olhos varrendo a sala. Esta noite é a noite em que cumpriremos nossos juramentos. Meu voto é proteger a paz dos 7 reinos. E seus juramentos? Ser a espada na escuridão, o escudo que guarda os reinos dos homens. Não importa o que enfrentemos, caminhantes brancos ou pior, eu ficarei com vocês. Capítulo 288, Altar de Represeiro. Uma lua cheia pairava alto no céu, lançando um brilho prateado sobre a paisagem.
Estava brilhante o suficiente para que o grupo conseguisse distinguir até os menores detalhes, as folhas nas árvores, os galhos balançando suavemente na brisa noturna. Craster's Keep, no entanto, estava longe de ser pitoresco. A estrutura era rústica, suas paredes eram feitas de lama e galhos aleatoriamente colados. Parecia um abrigo construído às pressas em um jogo de Minecraft para iniciantes, embora com uma resolução um pouco maior. Apesar da aparência rústica, a fortaleza era grande, capaz de abrigar de 30 a 50 pessoas. Um segundo andar, onde a maioria das mulheres de Craster residia, projetava-se desajeitadamente acima da estrutura principal. Alistair Thorne, de guarda ali perto, podia ouvir claramente os gritos de parto da mulher ecoando pela noite. Por quase um dia inteiro, seus lamentos agonizantes perfuraram o ar, deixando Alistair e seus homens inquietos e agora impotentes. Os gritos, antes fortes e desesperados, ficaram roucos, agora pouco mais que um sussurro de dor. Todos entenderam o que isso provavelmente significava. Em tempos como estes, um trabalho de parto difícil muitas vezes terminava em morte. Com certeza, depois do que pareceu uma eternidade, os gritos da mulher cessaram. Um silêncio tenso se instalou sobre Craster's Keep, quebrado apenas pelos sons de uma comoção vinda de dentro. Uma hora depois, Craster emergiu da casa grande, com um saco de estopa pendurado no ombro. Ele caminhou pesadamente em direção à horta atrás da fortaleza, grunhindo enquanto cavava um buraco raso. Dentro do saco estava o corpo sem vida da mulher que morrera no parto. Mas uma pergunta atormentava a mente de Alistair: onde estava o bebê? Ao longo dos anos, aqueles que observaram Craster sabiam que algo não estava certo. Suas mulheres deram à luz muitas vezes, mas nunca houve um segundo homem em sua casa. Os guardas conseguiram juntar as peças do que estava acontecendo, embora poucos ousassem falar sobre isso. Será que dessa vez foi uma menina? Um dos homens murmurou baixinho enquanto observavam Craster enterrar a mulher. Momentos depois, Craster reapareceu da casa, dessa vez embalando um recém-nascido em seus braços. Sem uma palavra, ele começou a caminhar em direção à densa floresta a nordeste da fortaleza. Siga-o, Alistair ordenou, sua voz baixa, mas firme. Ele não estava preocupado, Craster não era uma ameaça. Na mente de Alistair, ele poderia derrotar o velho com uma mão amarrada nas costas. Acompanhados por um ranger habilidoso, Alistair e os outros deslizaram para as sombras, seguindo Craster pela floresta escura. Em pouco tempo eles chegaram a uma clareira. Craster estava lá, o bebê ainda chorando em seus braços. A clareira em si era inquietante. Nenhuma árvore crescia naquele pedaço de terra, fazendo com que parecesse uma área careca no chão da floresta. No centro havia uma árvore baixa e retorcida, represeiro, seus galhos pálidos e retorcidos formando o que parecia uma mesa natural. Mas a atmosfera ao redor era assustadora, muito mais sinistra do que qualquer coisa natural. O lugar parecia um altar, banhado pela luz fria da lua que filtrava através da copa das árvores acima. O luar atingiu Craster, lançando-o em um brilho sobrenatural, seu rosto pálido e quase espectral. Pela primeira vez, Alistair notou algo estranho. A expressão de Craster continha um senso perturbador de piedade. Ele não estava apenas cumprindo um dever sombrio, ele estava realizando um ritual. Um crente nos deuses antigos? Qual dos deuses antigos exige sacrifícios vivos? A mente de Alistair correu com dúvidas, mas ele não se deteve nelas. Craster havia alegado que estava rezando, e se ele estava dançando ou realizando algum ritual estranho não importava muito. As instruções de Viserys eram claras: se mais alguém aparecer, mantenha-o ocupado. Naquele momento, Craster de repente começou a dançar, um movimento estranho e brusco. Seus membros se contorcendo e se debatendo como se fossem controlados por alguma força invisível. Ele se movia como uma marionete com juntas enferrujadas, sua dança desajeitada e inquietante. Por 5 longos minutos, a exibição grotesca continuou, até que Craster finalmente parou ofegante. Fosse uma ilusão ou não, os observadores notaram que a energia de Craster parecia renovada, como se a dança o tivesse revigorado. Assim que ele deixou a clareira, Alistair e os outros se permitiram esticar seus membros rígidos e congelados. O frio começou a anestesiar seus dedos das mãos e dos pés, mas eles permaneceram em silêncio, afinal, eram patrulheiros da patrulha da noite, treinados para se mover sem fazer barulho. Mas foi a visão do recém-nascido, a chamada criança morta, chorando no altar de represeiro que mais os perturbou. O choro do bebê ficou mais alto depois que Craster desapareceu, ecoando pela clareira assustadora. Banhado pelo brilho pálido da lua, o corpo do bebê brilhava, mas seus olhos e boca foram engolidos por sombras, parecendo buracos escuros e vazios. A visão perturbou até mesmo os rangers experientes, homens há muito acostumados a testemunhar a morte e o desespero. De repente, um vento frio varreu a clareira, mordendo a pele deles como garras geladas. O vento carregava consigo uma estranha névoa branca, rodopiando como fumaça. Enquanto a névoa envolvia o altar de represeiro, uma figura se materializou. A princípio, Alistair e os outros pensaram que seus olhos estavam pregando peças neles. Mas a figura permaneceu. Usava uma capa esfarrapada e esbranquiçada, seu capuz puxado para baixo sobre um rosto magro e sombrio. A figura se moveu com propósito, aproximando-se do bebê chorando no altar. Sem hesitar, empurrou para trás as fraldas do bebê, expondo a criança ao frio cortante. Como se inspecionasse o recém-nascido, a figura moveu metodicamente os braços e pernas do bebê, verificando seu corpo em busca de qualquer sinal de fraqueza ou deformidade. Os gritos do bebê se intensificaram, perfurando o silêncio da noite enquanto a figura continuava seu exame sombrio.
Assim que a figura encapuzada estava prestes a pegar a criança e ir embora, Alizer se moveu. Ele desembainhou sua espada de aço novinha em folha, a que Viserys lhe dera recentemente. Embora Viserys também tivesse enviado uma lança de obsidiana, quando se tratava de uma luta, todos instintivamente pegavam suas lâminas de aço. O som agudo da espada saindo da bainha chamou a atenção da figura. Ei, você! Não importa quem você seja, coloque a criança no chão e vire-se. Você vai voltar comigo. Alizer gritou. Ao ver que a figura o havia notado, ele decidiu que não havia sentido em se esconder e deu um passo à frente, com a espada erguida. Mas o que aconteceu em seguida gelou o grupo inteiro até o âmago. Era como se alguém tivesse despejado um tanque de água gelada direto em suas veias. O sangue de Alizer pareceu congelar enquanto ele observava a visão diante dele. A figura virou-se ligeiramente, revelando um rosto pálido e enrugado, desumano e mortal. Sua pele estava tão fria e rachada quanto o vidro coberto de gelo. Este é um caminhante branco? O aperto de Alizer em sua espada vacilou por um momento, sua mão ficando dormente de medo. Mas então ele olhou para os homens ao seu lado. Havia mais deles, eles tinham os números. Reunindo toda a coragem que pôde, ele latiu novamente, embora sua voz estivesse rouca, quase rachando. Coloque a criança no chão, seu monstro. Os lábios da criatura se curvaram em um sorriso desdenhoso. Lentamente, ela se virou e colocou o bebê de volta no altar de represeiro. Então sua boca se abriu, e de dentro veio um som diferente de tudo que eles já tinham ouvido, um barulho como gelo quebrando e vidro quebrando, ecoando no ar frio da noite. O som estranho tinha um ritmo, como uma forma distorcida de fala. Alizer percebeu com calafrio que ele estava falando. De repente, uma forte rajada de vento atravessou a clareira, ardendo seus olhos e forçando-os a levantar suas espadas defensivamente. O frio parecia navalhas contra sua pele. Enquanto se preparavam para um ataque, um dos Rangers parados ao lado de Alizer soltou um grito de gelar o sangue. Sem que ninguém percebesse, uma espada azul gelo havia perfurado seu peito, brilhando ao luar. O Ranger caiu, seu corpo batendo no chão com um baque surdo, enquanto o grupo olhava horrorizado para a lâmina mortal e congelada. Capítulo 289 – A magia de gelo dos caminhantes brancos. Os patrulheiros da patrulha da noite ficaram congelados, chocados e aterrorizados demais para reagir enquanto olhavam para seu companheiro caído. O medo apertava seus peitos, mas eles conseguiram se afastar dos caminhantes brancos ofegantes, suas espadas tremendo em suas mãos. Apesar do terror que os dominava, seu treinamento se manteve, eles mantiveram suas posições de luta, mesmo diante de inimigos tão monstruosos. Mas a força do caminhante branco havia superado todas as expectativas. Seus movimentos eram fluidos, mas imprevisíveis, como fantasmas entrando e saindo de vista. Cada passo que dava parecia desafiar as tentativas dos patrulheiros de rastreá-los. Alizer Thorne, normalmente um comandante experiente e inabalável, estava perdido. Sua mente correu atrás de um plano, e então ele se lembrou da adaga de obsidiana negra que Viserys lhe dera. Com mãos trêmulas, ele desembainhou a lâmina. Por um breve momento, os olhos gelados do andarilho branco piscaram com algo que parecia medo. Mas então, tão rápido quanto apareceu, os lábios da criatura se curvaram em um sorriso de desprezo. Outro som áspero e crepitante escapou de sua boca, uma linguagem sobrenatural que gelou o ar. Um vento malévolo surgiu novamente, deixando claro que o andarilho branco estava prestes a liberar a mesma força mortal. Alizer sabia que não conseguiria resistir àquele poder estranho e sobrenatural uma segunda vez. Corram, ele berrou, sua voz rouca de desespero. Se ainda havia alguma esperança, era recuar. Ficar significaria apenas a morte, um por um. Mas mesmo quando o comando saiu de seus lábios, Alizer sentiu uma frieza diferente de tudo que já havia conhecido. Uma sensação congelante e entorpecente se espalhando de seu peito. Ele olhou para baixo, incrédulo, para ver uma lâmina azul gelo projetando-se através de sua armadura. Não havia sangue. O frio havia selado o ferimento, congelando de dentro para fora. No reflexo da lâmina, ele viu seu próprio rosto contorcido em agonia. Não vou para casa. Esse foi o pensamento final de Alizer antes que a escuridão o consumisse. Enquanto os patrulheiros restantes da patrulha da noite se espalhavam em todas as direções, o caminhante branco que havia matado Alizer se virou para sair. Mas antes que pudesse desaparecer nas sombras, 3 flechas assobiaram pelo ar, miradas diretamente nele. Com um movimento fluido, o caminhante branco deu um passo para o lado, desviando das flechas com facilidade. Confusão brevemente cintilou em seus olhos azuis gelados. Como ele havia sido detectado? Arruinou. Um som estrondoso cortou o céu. A cabeça do caminhante branco se ergueu bruscamente, os olhos arregalados de alarme. O som de asas batendo no alto encheu o ar enquanto 3 dragões se aproximavam, fogo irrompendo de suas bocas. Chamas rugiram para a vida, incendiando as árvores ao redor, cercando o asa em um inferno escaldante. Viserys, observando de cima, não tinha certeza se o fogo funcionaria, mas sabia de uma coisa, eles temiam chamas. Só isso lhes daria algum tempo. Espero que haja apenas um rei da noite entre os não-queimadores. Seria realmente perverso se todos os caminhantes brancos fossem imunes ao fogo, Viserys murmurou, observando as chamas do dragão cercarem o caminhante branco. Ele não queria matá-lo imediatamente. Seu objetivo era capturá-lo vivo, ou pelo menos testar seus limites, para ver quanto dano ele poderia suportar e o que seria necessário para derrubá-lo. Enquanto o inferno se alastrava ao redor do caminhante branco preso, os patrulheiros da patrulha da noite se posicionaram, com as flechas preparadas.
Com um forte voxox, uma saraivada de flechas voou pelo ar, acendendo-se ao passar pela parede de fogo. O caminhante branco levantou as mãos, suas mangas largas caindo para trás para revelar braços pálidos e congelados. Palavras estranhas e guturais escaparam de seus lábios, e 2 escudos de gelo azul brilhante se formaram em seus antebraços. As flechas com pontas de obsidiana perfuraram as chamas e atingiram seus escudos de gelo, deixando marcas brancas e espalhando rachaduras por eles. Após a barragem, os escudos se despedaçaram, mas em vez de recuar, o andarilho branco avistou uma brecha na parede de fogo e se preparou para atravessá-la. Com um aceno de braço, um vento frio soprou de sua capa, apagando metade das chamas em seu caminho. Assim que ele estava prestes a escapar, uma figura apareceu através da fumaça. Viserys deu um passo à frente, espada de aço valeriano amarrada às costas, 2 lanças de obsidiana firmemente agarradas em suas mãos. Ele já tinha visto o suficiente. Se o caminhante branco havia bloqueado as flechas, isso significava que a obsidiana poderia machucá-lo. As flechas simplesmente não eram poderosas o suficiente. Agora era a hora de tentar algo mais forte. Viserys investiu contra o andarilho branco, a lança de obsidiana assobiando pelo ar. O andarilho branco defendeu com sua espada de gelo, e suas armas se chocaram com um clangor penetrante. Ambos os lutadores imediatamente sentiram um imenso poder em seu oponente. Para Viserys, a força do caminhante branco era formidável, cerca de 2 vezes a de um homem normal, menos do que ele esperava, mas ainda assim perigosa. Para White Walker, era diferente. Ele sentiu algo quase impossível de resistir, um poder estranho irradiando de Viserys que o abalou até o âmago. Clang, clang, clang. Depois de apenas algumas trocas brutais, Viserys conseguiu derrubar a espada de gelo da mão do caminhante branco. Sem hesitar, ele levantou a lança de obsidiana e a dirigiu em direção ao peito da criatura. O andarilho branco se moveu com velocidade sobrenatural, esquivando-se por pouco do golpe como se estivesse usando alguma magia negra. Ainda assim, o esforço foi custoso. Conforme ele evitava o golpe, sua pele branca leitosa ficou translúcida, a tensão da magia o drenando. Embora Viserys tivesse mirado no coração, a lança atingiu o ombro do andarilho branco. A ponta da obsidiana perfurou profundamente a carne da criatura, e uma estranha flor azul esbranquiçada de gelo irrompeu do ferimento. Com um estalo repugnante, o braço do andarilho branco se despedaçou, caindo no chão como gelo quebradiço. Ele cambaleou, claramente exausto. Um segundo golpe se seguiu e dessa vez, o caminhante branco não teve chance de lançar nenhum feitiço. Mas Viserys não queria matá-lo, ainda não. Ele cravou a lança de obsidiana na coxa dele. Assim como antes, quando ele atingiu o ombro, uma explosão azul esbranquiçada de gelo brotou do ferimento. Viserys retirou a lança, então desembainhou sua espada de aço valeriano, ansioso para testar seu poder contra a criatura. O Vigth pareceu entender sua intenção. Seus olhos azuis brilhantes, antes frios e sem emoção, agora tinham um olhar triste, quase resignado. Estouro. Outra nuvem de gelo irrompeu do ferimento. O Vigth, agora sem um braço e mancando pesadamente, não parecia mais uma ameaça. Confiante, Viserys se aproximou e perguntou: "Diga-me, onde está o Rei da Noite?" Não respondeu. Apenas o encarou com raiva intensa, não a fúria irracional de uma fera, mas algo muito mais perturbador, a fúria de um ser pensante e inteligente. Estava claro que não haveria comunicação, nenhuma maneira de extrair qualquer conhecimento de sua magia de gelo. Com um gesto, Viserys extinguiu as chamas que o cercavam, revelando os Nigsvatmen reunidos e o povo livre, que estavam ansiosamente espiando o inferno. Agarrando-o pelo pescoço como uma boneca de pano, Viserys arrastou a criatura de um braço para frente e a ergueu para que todos vissem. "Mance, vem aqui." Sua voz, aguda e autoritária, ecoou pela clareira. Mance Ryder, seguido por um Ranger, aproximou-se cautelosamente. Outros Jorah, Jalifa, Jon, Benjen e alguns outros, também se moveram, curiosidade e medo estampados em seus rostos. "Meus deuses, o que é essa coisa?" Benjen murmurou, um arrepio percorrendo sua espinha enquanto ele observava a visão. A criatura diante deles parecia exatamente com os caminhantes brancos da lenda, pele branca leitosa, olhos azuis brilhantes e uma aura sobrenatural que parecia imune ao frio. Seu rosto, no entanto, era a parte mais perturbadora, murcho, como de um velho moribundo drenado de vida. Até Aemon parecia mais vivo em comparação. Viserys levantou o Vigth para todos verem. "Mance, você vê isso?" O lendário White Walker em carne e osso. Enquanto ele falava, um grito repentino de alarme soou. Um dos Rangers caídos, aquele que havia sido morto pelo caminhante branco, levantou-se novamente. Seus olhos, antes mortos, agora queimavam com o mesmo brilho azul gelo. Seu rosto estava inexpressivo, e ele se movia como se outra coisa o estivesse controlando, um Vigth, reanimado diante de seus olhos. Capítulo 290. A primeira vez de Viserys voando. Ele observou incrédulo enquanto seus companheiros voltavam à vida. O vigia da noite responsável por recolher seus corpos, sentiu como se algo tivesse voado para fora dele. O vigia da noite e os soldados de Viserys sacaram suas espadas em uníssono. "Capturem-nos vivos." Viserys ordenou. Era importante ter essa evidência, algo tangível para apresentar aos nobres dos 7 reinos. Com isso, ele não precisaria descrever os horrores da longa noite. No entanto, ele não pôde deixar de se perguntar. Os caminhantes brancos geralmente não transformam cadáveres tão rápido. Como se sentisse seus pensamentos, o White Walker capturado reagiu violentamente.
A magia surgiu, e seu corpo explodiu em uma enorme flor de gelo, engolfando Viserys em seus cacos de gelo. Vossa Graça, Jor arfou, desviando da explosão repentina instintivamente. Antes que pudesse terminar de falar, a percepção o atingiu. Viserys estava em perigo. Ele correu para frente, seguido pelo resto dos soldados, que correram para verificar seu rei. À medida que a névoa branca da explosão gradualmente se dissipava, um suspiro coletivo de alívio escapou da multidão quando viram Viserys ainda de pé. Mas quando o último pedaço da névoa se dissipou, revelando seu rosto, todos viram. Seu rosto e pescoço estavam cobertos de cacos de cristais de gelo, como se estivessem polvilhados com uma fina camada de neve. Um arrepio se espalhou pelo corpo de Viserys, e sua mente começou a desacelerar, o frio penetrando até seus ossos. Acima deles, o dragão amarelo, que estava circulando, desceu de repente como uma estrela cadente, colidindo com o chão e empurrando os espectadores para o lado. Agora totalmente crescido, ele estava quase do tamanho de um búfalo adulto. Ele pousou pesadamente atrás de Viserys, envolvendo-o em sua cauda e abaixando sua cabeça protetoramente sobre ele. O calor que emanava do corpo do dragão neutralizava os cacos congelantes incrustados na pele de Viserys. Sob os olhos atentos da multidão, os olhos fechados de Viserys se abriram lentamente. Até mesmo os cortes finos em seu rosto e pescoço estavam quase todos curados. Vossa Graça, você está bem? Jorah perguntou ansiosamente. Viserys não respondeu a Jorah. Em vez disso, ele virou seu olhar para Mance, que ainda parecia chocado com a cena. Mance, morra ou vá com os selvagens. Viserys exigiu. Com os White Walkers mortos, os Vigs que eles haviam criado também caíram. A patrulha da noite cremou os corpos e realizou um funeral para os caídos. Quanto a Craster, ele foi preso e executado, e suas mulheres seguiram o povo livre movendo-se para o sul. A migração de dezenas de milhares de selvagens não foi uma tarefa fácil. Mance estimou que a primeira onda consistiria de 30 mil a 50 mil pessoas, seguida por outro grupo de 10 mil a 20 mil e, eventualmente, outros 30 mil ou mais depois disso. Depois que o primeiro grupo se mudou para o sul, Mance foi pessoalmente em busca de outros clãs selvagens ainda vagando além da muralha. Enquanto os outros estavam ocupados com a migração, Viserys fez sua primeira tentativa de montar o dragão amarelo. Aemon e Jon assistiram atentamente, testemunhas do nascimento do primeiro cavaleiro de dragão em séculos. Viserys notou que o dragão tinha 2 fileiras de espinhos do tamanho de dedos descendo pelo pescoço e parte superior das costas. Ao segurar 2 desses espinhos e puxar para a esquerda ou direita, ele conseguia guiar o dragão naquela direção. Se ele puxasse para cima, o dragão olhava para cima, e se ele pressionasse para baixo, ele olhava para baixo. Uma vez no ar, ele conseguia controlar seu voo apoiando-se nos espinhos. Após aprender a guiar o dragão, um novo desafio surgiu: encontrar uma posição confortável. O dragão ainda não estava totalmente crescido, então Viserys teve que inclinar todo o seu corpo para frente para distribuir seu peso uniformemente. Isso, no entanto, criou um problema: suas pernas bateram nas asas do dragão. Ele se perguntou: devo enfiar meus pés sob as asas ou colocá-los em cima? Após algumas experiências, Viserys descobriu que se colocasse os pés sob as asas do dragão, eles ficariam beliscados quando o dragão os batesse. Colocar os pés em cima era menos confortável, mas, para poder cavalgar, ele escolheu a última opção. Vou decolar! Viserys gritou. Voe, Viserys! Voe! Aemon gritou, seus olhos roxos cheios de excitação. A princípio, Aemon sentiu uma pontada de arrependimento por ser velho demais para montar um dragão. Mas ele rapidamente deixou o pensamento de lado. Eu vivi por 100 anos, ele se lembrou. Eu não só testemunhei a ressurreição dos dragões, mas também o renascimento dos Targaryen. E agora, o primeiro cavaleiro de dragão em um século está prestes a nascer. O pensamento o encheu de alegria. Jon, de pé ao lado de Aemon, também observava com os olhos arregalados enquanto Viserys estava montado no dragão amarelo. Vossa Graça, Viserys está realmente prestes a voar? Ele perguntou, incrédulo. Voar era algo que todo mundo sonhava, e isso não foi exceção. Oh, oh, oh! O som das asas do dragão chamou a atenção. Pessoas próximas se viraram para olhar, e os soldados nas torres de vigia não resistiram a espiar enquanto Viserys montava nas costas do dragão. Agora eles olhavam abertamente, paralisados. O dragão bateu suas asas com uma força tremenda, e Viserys sentiu a sustentação abaixo dele ficar mais forte. O cenário e os prédios ao redor começaram a encolher, e ele soube então, ele e seu dragão finalmente tinham alçado voo. O mundo abaixo ficou menor conforme o dragão ascendia, suas asas batendo ritmicamente, criando poderosas correntes de ar com um rugido ensurdecedor. Conforme eles subiam mais e mais alto, Viserys notou as pessoas abaixo. Os patrulheiros da noite e soldados emergiram de seus postos, olhando para cima com admiração para ele enquanto ele subia para o céu. Depois de 100 anos, um verdadeiro senhor dragão havia retornado. Os outros 2 dragões circundaram o dragão amarelo, mas o mais velho rosnou impacientemente para seus irmãos, como se dissesse para eles irem embora, como uma serpente sibilando para os rivais. Logo Viserys estava voando sobre a grande muralha. De seu ponto de vista, ele viu como a metade oriental da muralha estava reta como uma lâmina, enquanto a metade ocidental serpenteava em curvas. Outra maneira de controlá-lo, ele percebeu, torcendo gentilmente a espinha do dragão. O dragão amarelo pairou no lugar. Eu deveria comprar um paraquedas para Dany, só por precaução, Viserys refletiu.
Ele estimou que estavam a cerca de 200 metros acima do solo. A altura, embora estimulante, não parecia totalmente segura. Vai levar alguns dias até que a frota esteja pronta. Eu poderia muito bem usar o tempo para me encontrar com os Lordes do Norte. Ele sorriu levemente com o pensamento. Se Robert soubesse disso. Com isso, Viserys direcionou o dragão amarelo para o sul, voando pelo céu. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos.